Nesse momento, a gente recebe aqui para uma entrevista o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, que está ao vivo com a gente para conversar sobre essa semana, com tantas notícias difíceis em Brasília, senador. Quero começar agradecendo o senhor pela presença aqui. A gente já aguardava por essa entrevista. Bom que a gente pode terminar essa semana te ouvindo para entender o que vem pela frente. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, é um prazer enorme estar com vocês. Realmente essa semana foi uma semana bem complicada e animada em Brasília. Sim, senador. Renan Suquevicius, meu colega aqui na rádio, e também a Alana Canepa de Brasília, vão participar conosco dessa conversa. Eu começo fazendo a primeira pergunta, que é o seguinte: a informação, a apuração que eu tenho é de que na Câmara o que está acertado é que via PEC, via emenda constitucional, será feito está combinado que será feita uma mudança na lei do foro privilegiado e que eventuais processos contra parlamentares passariam a seguir o rito da primeira, segunda instância até chegar na última instância em Brasília. O senhor está de acordo com isso e é esse o caminho que vai ser seguido depois do motim dessa semana? Essa é uma das opções que estão sendo colocadas na Câmara. Ainda não está definido, dou minha palavra, eu tenho acompanhado muito, converso diariamente com o presidente Hugo Mota, com os líderes. Nós ainda estamos definindo se esse é o melhor caminho, mas com certeza algo semelhante, algo no que diz respeito à pressão que às vezes a gente vê muito grande do Supremo Tribunal Federal sobre a Câmara e o Senado, deve acontecer. Entendo que o senhor não se opõe a esse caminho, então. Não me oponho a nenhum caminho, não, mas ainda não defini qual é o caminho que nós iremos apoiar. Agora, senador, isso excluindo que essa mudança no foro privilegiado atingiria o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque já há inclusive um pedido da Procuradoria-Geral da República para que processos em andamento já nas considerações finais, em caso de mudança no entendimento sobre o foro, esses processos, esses julgamentos não seriam alcançados por essa mudança. Oi, travou aí. Se eu consigo entender a pergunta? Claro. Não, eu travou. repito, sem problemas. O que eu perguntava para o senhor é se essa mudança, essa eventual mudança no foro privilegiado exclui o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso é o que vários parlamentares da base do governo defendem, inclusive a PGR já tem um pedido de julgamento no Supremo para que mudanças no entendimento do foro privilegiado não alcancem processos julgamentos em fase de análises e considerações finais. Não, perfeito. Primeiro que nenhum tipo de julgamento, isso aí só quem conhece um pouco de justiça penal e na legislação penal não pode deixar de favorecer o réu. Então esse pedido da PGR é um pedido absurdo. Mas por isso que eu não sei se esse é o melhor caminho. Eu acho que o melhor caminho no que diz respeito às pessoas que participaram das depredações de 8 de janeiro é colocar uma anistia para ser votada como deseja a maioria da Câmara e do Senado, que aí você cessa qualquer tipo de dúvida do que diz respeito ao processo do presidente Bolsonaro. Mas o senhor está falando de uma anistia light, uma anistia que anistiaria as pessoas que foram para a Praça dos Três Poderes, mas não os líderes que, segundo o entendimento do STF e da Procuradoria-Geral da República, são os integrantes do Núcleo 1, e aí está Jair Bolsonaro? Olha, eu defendo pessoalmente que a anistia seja para todas as pessoas que participaram das depredações e, no caso do presidente Bolsonaro, todas as pessoas que não estejam envolvidas, caso isso seja comprovado, com trama de mortes de autoridades no nosso país. Então, quem confessou que chegou a pensar em assassinato de Alexandre de Moraes, do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin, esses não teriam anistia na visão do senhor? Com certeza. Lana? Olá, senador, muito obrigada pela entrevista. E eu gostaria de perguntar sobre o impeachment de Alexandre de Moraes. A oposição comemorou ter alcançado o número de assinaturas para abrir esse processo no Senado Federal, mas o senhor já tinha dito que não assinaria, que não concordava, que acha que não vai avançar. A Alcolumbre já se posicionou. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse assunto. Está acontecendo o que eu
disse que ia acontecer, que eu previ que aconteceria. É impossível. Não é atribuição da maioria, segundo o nosso regimento, a instalação, é a competência total do presidente do Senado. E o presidente do Senado já afirmou, pode ter 80 senadores favoráveis, que ele não colocaria em votação. Então isso é uma... Por mais que se faça, eu acho legítimo essas pessoas, né, que querem lacrar, que querem dizer que estão nessa luta, mas na prática eles estão enganando a população brasileira, porque isso não vai acontecer, é impossível, é uma conquista impossível de acontecer. Eu não vou perder tempo com nada que não seja exequível, que não possa fazer. Eu prefiro muito mais lutar pela anistia dessas pessoas que estão injustamente nas prisões brasileiras, ou a forma como o meu presidente Bolsonaro está sendo tratado, do que perder tempo com essa conquista impossível de acontecer. Senador, seguindo na pergunta que a Alana fez sobre impeachment, o senhor disse que não vai perder tempo com isso porque não tem voto. Mas eu queria conversar com o senhor sobre a avaliação da ação do ministro Alexandre de Moraes. A justificativa, não estou falando de voto e de quórum no Senado, a justificativa para que o ministro do Supremo seja discutida, aventada a possibilidade de um impeachment e também de receber uma sanção como a Lei Magnitsky, que foi usada contra torturadores, contra ditadores sanguinários. Existe alguma justificativa na visão do senhor para Magnitsky contra Moraes e para se aventar falar de impeachment contra ele? Olha, é muito difícil você dizer o que equivale na Magnitsky, que uma decisão não é nossa, é a decisão do governo americano, que ele tomou. Não adianta eu ter uma opinião contrária ou favorável, é uma decisão deles e eles tomaram essa decisão. Eu discordo muito dos posicionamentos do ministro Alexandre de Moraes, em especial essa atitude dele mandar prender uma pessoa que não foi julgado ainda, e principalmente uma pessoa que não está sendo acusada de roubar ou de matar ninguém, e os efeitos dela, que não tem justificativa nenhuma de tirar rede social, impedir que essa pessoa fale. Isso é uma censura absurda que nós não podemos mais conceber nos dias de hoje. Senador, Renan aqui no estúdio da Band News FM em São Paulo. Agora há pouco o presidente Lula falou, boa tarde, numa agenda no Acre, que defendeu o ministro Alexandre de Moraes, disse que ele garante a democracia e disse que quem deveria sofrer um impeachment são os parlamentares que fizeram um motim no Congresso Nacional. Eu queria a avaliação do senhor, a opinião do senhor sobre que tipo de punição deveria haver com relação a esses parlamentares que fizeram esse motim. Primeiro que já está me chocando e passando das medidas essa relação entre o Supremo e o presidente Lula. Eu acho que o Supremo tem que dar uma demonstração agora de independência para essa situação de jantares, de uma coisa meio complicada isso aí, tá certo? Tem que ficar bem claro que tem que ter o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, e todos separados, independentes, né? Lógico que tem que dialogar, mas essa composição está fazendo muito mal à nossa democracia e às próprias instituições. No que respeita a esses parlamentares, eu não tenho dúvida que aquela deputada que deu um soco no Nicolas, derrubou o Nicolas, aquele outro parlamentar que impediu o presidente da Câmara de tentar chegar na Câmara, outros que não levantaram, tinha que ser punido exemplarmente, não tenha dúvida. Não digo com cassação, mas que deveria ter uma suspensão. Isso aí não tenho dúvida que ia acontecer. Mas o que acontece, vocês depois podem me cobrar. Eu que já tenho uma larga experiência no parlamento, é que nessa hora deve estar lá o PL e o PT juntos para proteger eles. Tá certo? Aí na hora, lá no Conselho de Ética, eles se juntam e fazem uma coisa, nem tu condena o meu, nem eu condeno o teu. E basicamente isso é muito ruim para o parlamento, mas infelizmente é o que acontece. O senhor acha que a punição contra quem sentou na cadeira do presidente Hugo Mota, quem interrompeu o caminho dele, tentando impedir que ele chegasse à cadeira de presidente, é a mesma que deve valer para a agressão que o senhor disse que aconteceu, mas que é negada entre os deputados do PT e o deputado Nicolas? Não tem como negar aquela agressão, foi na televisão, então tem que se penalizar. Até a deputada estava comemorando,
Então, tem que se penalizar. Não tem sentido você agredir uma outra pessoa, não só no parlamento, mas em qualquer lugar, qualquer ambiente. Isso tem que ser punido exemplarmente, não tenha dúvida. É a pessoa que sentou. Meu Deus, o Supremo condenou um rapaz outro dia porque sentou na cadeira de um ministro há 17 anos. Então, olha aí, olha que loucura. Não estou falando para condenar isso, mas tem que ter uma suspensão, alguma coisa que possa que ele não possa mais ser reincidente, né? Isso aí tem que acontecer, mas volto a dizer, eu conheço, vai ser a maior surpresa da minha vida se essas pessoas serem condenadas, porque numa hora dessa já está o líder do PT e o líder do PL juntos lá defendendo que essas pessoas não sejam condenadas. Lana? Posso entender pelo que o senhor está dizendo, então, que o seu colega Magno Malta, que se acorrentou à cadeira de presidente do Senado, também deveria ser punido, da sua perspectiva. Bem, é um caso diferente. Se ele impedir a chegada do Davi Alcolumbre, como foi o caso lá do Marcelo Van Hatten, né? Ou aquele deputado do chapéu lá, o Zé Trovão, que botou a perna para o presidente não sair. Se acontecer alguma coisa também semelhante no Senado, teria que ser punido, mas eu acho que foi um caso diferente, não chegou a tanto. Tá, senador, para a gente concluir esse tema, temos outros temas aqui para tratar. Hugo Motta sai dessa crise, na avaliação de muitos, enfraquecido. Se não houver punição nenhuma, não é mais um enfraquecimento, não é aprofundar essa crítica em relação ao Hugo Motta? Olha, eu conheço o Hugo Motta há muito tempo. Eu me surpreendo com a forma como ele conduzida a Câmara no seu momento mais difícil. Nenhum presidente da Câmara, em toda a sua história, desde Ulisses, que eu acompanho, enfrentou esse momento tão difícil da nossa democracia, esse momento de tanta polarização e disputa, e ele tem conduzido da forma correta, com muito diálogo, muita firmeza. Eu tenho certeza que, se depender dele, essas pessoas serão punidas, mas não depende só dele, depende da mesa diretora, depende do Conselho de Ética e dos próprios parlamentares aprovarem isso. Mas eu vou lhe ser franco, se eu estivesse no lugar do Hugo Motta, eu acho que eu não teria um desempenho tão bom e tão firme como que ele está tendo atualmente. Senador, nessa semana o senhor fez críticas ao governo Lula com relação à negociação ou falta de negociação para resolver o tarifaço. Disse que o governo Lula não fez uma ligação para Donald Trump. O governo diz que o argumento usado para esse tarifaço não é só econômico, mas também político. Que saída seria possível para que essa ligação acontecesse, para que a negociação andasse? Olha, o governo brasileiro, eu que acompanho o dia a dia e fiscalizo, se utilizou desse momento para criar uma narrativa e ressurgiu o presidente Lula. O presidente Lula, antes dessa situação, estava morto nas pesquisas, houve uma recuperação, porque ele conseguiu, através de uma narrativa que estava defendendo os interesses do país, melhorar um pouco, apesar de já ter perdido bastante disso, a sua avaliação, e irresponsavelmente utilizou isso de uma forma para acirrar ainda mais os ânimos com o governo americano, para piorar, não dialogar, não teve a dimensão do momento que o mundo e o nosso país estão vivendo, e o governo brasileiro hoje tem uma diplomacia conduzida por uma pessoa do tempo das cavernas, que é Celso Amorim, que na prática o chanceler é um fantoche na mão dele, e tem um ódio dos israelenses, dos judeus e do governo americano, e que tem contaminado toda a nossa diplomacia, a nossa relação. Então eu fico triste com isso. O governo brasileiro está se utilizando por conta de um projeto pessoal do presidente Lula de reeleição, e com isso está afastando qualquer tipo de negociação. Eu espero que os nossos governadores de São Paulo, Minas, dos grandes estados, possam conduzir essa negociação para diminuir essas tarifas que estão prejudicando muito a economia brasileira. Agora, senador, o senhor criticou a atuação, então, do presidente Lula e a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro no exterior. O senhor endossa a campanha dele por mais sanções, e o senhor não me disse se a Magnitsky contra o Moraes é justa ou não. Deixa eu só te falar, eu não concordo com o posicionamento do Eduardo, de que ele lutando por tarifas para o Brasil ser penalizado. Isso eu não concordo. Agora, eu também não estou na situação que ele está com meu pai
sendo injustiçado no meu país, né? Eu não sei como é que eu faria também se meu pai estivesse nessa situação. Então, eu também não posso julgar. Está lutando, é um filho que está lutando pelo seu pai, que está sofrendo uma perseguição no nosso país, tá certo? Agora, essa questão do Magnífico, eu não tenho como avaliar isso, é uma decisão de outro governo, tá certo? Ele que não cabe a mim julgar se isso é correto ou não, porque isso é uma decisão que não é nossa. Senador, o senhor não acha que esse remédio que foi encontrado por Eduardo Bolsonaro não pode virar um veneno contra a oposição? Porque os prejuízos para a economia chegaram, né? E as críticas se avolumam com relação ao tarifaço. Mas de um lado tem isso, mas tem de lado o sentimento da população da injustiça que o Bolsonaro está sofrendo. Isso contrabalança com certeza em um país extremamente polarizado e essa disputa sem fim, que acaba perdendo por um lado, mas ganhando por outro. Então isso é o que acontece nessa polarização absurda. Mas, senador, de acordo com a pesquisa Datafolha, quase 60% dos brasileiros, 57% dos brasileiros indicaram que consideram que a decisão de Donald Trump de impor sanções ao Brasil e pedindo aí o fim do julgamento de Bolsonaro é uma decisão incorreta. Então, tem uma maioria aí, pelo menos nessa pesquisa, indicando que... Me perdoe, eu tenho muita dúvida da Datafolha, sabe? É um instituto que, poxa, eu vou dar um exemplo. Nós temos 31% ou 33% de evangélicos que eles botam para 25%. Então, essa margem de erro do Datafolha não tem muita credibilidade no nosso país atualmente, não. E, senador, jogando para 2026, para a gente não deixar de falar, porque muito do que está acontecendo hoje no nosso país é um ano eleitoral antecipado, toda essa crise não demonstra que é o momento da direita tomar um caminho que seja separado dos interesses pessoais da família Bolsonaro? A direita sensata nesse país não está sequestrada pelo bolsonarismo? Não, a direita hoje não tem a menor viabilidade sem o apoio do presidente Bolsonaro, que é o maior líder do nosso popular do nosso país. Então não tem a menor condição não tem a menor viabilidade de nós irmos para uma campanha no próximo ano sem ter o apoio e engajamento do presidente Bolsonaro. O que tem que haver é uma união de forças, escolhas. Nós vamos lutar até o fim para que o presidente Bolsonaro esteja elegível, esteja o nosso candidato. Se isso não acontecer, nós iremos aconselhar para que ele faça a melhor escolha de quem ele possa apoiar. E não tenha dúvida, quem hoje alimenta a esperança de nós estarmos divididos pode tirar o cavalo da chuva. Nós estaremos unidos e nós iremos tirar a esquerda que tem tanto mal feito ao nosso país no próximo ano do poder. Agora, senador, é apoio ou é nome Bolsonaro na chapa? Não, pode ser nome Bolsonaro, pode ser apoio. Eu acho que hoje nós temos muitos bons nomes. Hoje, vou ser franco, tem nomes que hoje não teria nem eleição, o Lula nem disputaria, que é o governador Tarcísio. Assim, porque acho até engraçado, às vezes o pessoal, eu converso com muita gente da esquerda, aí diz, olha, o Tarcísio, não, mas o Tarcísio não vai disputar, o Tarcísio não vai deixar São Paulo. Mas ninguém tem a coragem de dizer que o Lula ganha do Tarcísio. Então, olha, até por causa da pesquisa, né? A pesquisa dá uma vitória avassaladora do Tarcísio na eleição. Eu acho que o Ratinho também ganharia essa eleição. Eu acho que outros nomes apoiados pelo presidente Bolsonaro entrariam em competição. A diferença hoje em qualquer nome apoiado por Bolsonaro e por Lula é em torno de 4%, 5%, e que torna o nosso candidato muito competitivo. Só para ficar claro, senador, o senhor disse que Lula venceria Tarcísio. A sua opinião é o contrário? Não, é o contrário, perderia. Aliás, eu já postei em Brasília, foi um ato falho. Eu já postei em Brasília que se o Tarcísio for o candidato com apoio do Bolsonaro, o Lula nem tem coragem de disputar, vai inventar. Por isso que eu acho que toda hora o Lula está dizendo, só se eu tiver bem, se eu tiver bom de saúde, é porque ele quer deixar uma carta na manga, um seguro, para correr da disputa e botar o Haddad.
Senador, quero te agradecer por estar ao vivo aqui com a gente no Entre Nós, falando para a rádio Band News FM e também para a Band News TV. Vamos aguardar, porque na entrevista do senhor, o que o senhor me demonstra aí nas entrelinhas é que não haverá punição depois do motim lá, de tudo que aconteceu dentro da Câmara e do Senado. Entendi que essa é a aposta do senhor, mas quando vem do senhor é mais do que aposta, né? Muito obrigada por falar conosco mais uma vez. Se o senhor quiser fazer alguma consideração, fica à vontade. Acho que travou o sinal do senador. Acho que travou. Bom, deixo aqui o agradecimento. Infelizmente, nesse finalzinho, perdemos o sinal. Não sei se ele ainda está ouvindo a gente, mas te agradeço, senador, por falar conosco. Nós ouvimos Ciro Nogueira, presidente do PP, falando de toda essa crise que aconteceu em Brasília essa semana, do cenário político aí nesse momento, tarifaço. Foi uma entrevista que a gente pôde abordar muitos temas. Agradeço demais a você também, viu, Lana, pela participação. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.